Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Douglas Scarpe, mais conhecido como Professor Douglas Scarpe, que semanalmente eu estou aqui postando um vídeo para edificar a sua fé, postando uma aula para contribuir com você nos seus estudos. Sim, aqui você tem diversos vídeos para se edificar. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Hoje eu quero sentar na minha cadeira, no meu cantinho, onde eu faço as minhas devoções, onde eu leio a minha Bíblia, onde eu faço os meus estudos teológicos, onde eu preparo as minhas aulas de teologia, onde eu faço as minhas reflexões filosóficas. É aqui. Eu quero abrir esse espaço nesse local. Eu sei que você está me vendo por uma tela, mas eu quero abrir esse espaço para a gente conversar um pouco. Eu quero contar sobre a minha trajetória. As pessoas me perguntam às vezes como você começou na teologia, o que despertou você a estudar teologia, qual é o seu futuro, qual é o seu sonho, o seu maior sonho, é se tornar um professor acadêmico, não? Então, nesse vídeo nós vamos caminhar um pouco nesse sentido e eu quero abrir o meu coração aqui, não vai ter edição nenhuma, eu quero abrir o meu coração para conversar com você que está aqui sempre me apoiando, ok? Eu só peço a você, não é inscrito, é novo aqui, caiu de paraquedas, inscreva neste canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bom, quem é o Douglas Scarpe sem os títulos que ele possui? Inclusive, eu estou com algo aqui e eu vou revelar este algo no final do vídeo, beleza? Então fique até o final para você saber e se alegrar com o que tem aqui dentro. E vai te chamar muita atenção e vai te incentivar muito o que eu trago aqui. Então fica até o final. Bom, eu não gosto dessa velocidade, é muito devagar para mim. Coloca aí no 2.0, deixa eu falando muito rápido, mas não deixe de assistir até o final esse vídeo. Quem é o Douglas Scarpe sem os seus títulos, sem as suas conquistas? Bom, eu sou um cara simples, me considero um cara simples, tento aí ser uma pessoa humilde. Claro que a humildade são as outras pessoas que reconhecem em nós, mas eu traço aí, olhando a humildade de Jesus, eu tento copiar, ser como Jesus, simples, humilde. E nasci num lar evangélico, nasci mais especificamente na cidade de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Nasci num lar evangélico e eu acho que o que eu gosto muito de fazer hoje, que é estudar a palavra do Senhor, eu via os meus pais fazendo. Então, desde criança, eu via os meus pais sempre compartilhando um texto bíblico, meu pai sempre falando a respeito de um texto bíblico. Hoje meu pai não é vivo, ele morreu no ano de 2024 e ele me ensinou o caminho da verdade por meio da paixão das escrituras. Eu lembro que meu pai, ele era fanático por escola bíblica dominical, sem brincadeira. Aos sábados à tarde ele pegava a Bíblia e a revistinha dele e ficava lá fazendo os apontamentos. E no velório dele teve um irmão que falou que nunca conheceu um aluno de escola dominical como o meu pai, ou seja, ele se preparava, fazia várias perguntas para levar e responder. Nasci nesse lar evangélico, minha mãe também foi um exemplo de vida para mim, cresci muito com o exemplo de minha mãe, sempre me ensinando a respeitar o próximo, a amar as pessoas. Então, a cosmovisão ela foi moldada desde pequeno. Cresci, me tornei adolescente e jovem. No começo da juventude, lá para os meus 17, 18 anos, nasci num lar evangélico, mais especificamente na Assembleia de Deus, mas com meus 16 anos, 17, eu fui para a Batista, onde os meus primos estavam na Batista e lá eu aprendi a tocar bateria, porque eu gostava, mas eu não tive a oportunidade de aprender antes. E lá eu vi os meus primos tocando instrumentos, um teclado, outro guitarra, e me chamaram para tocar bateria nessa igreja. E minha família estava toda lá, meus parentes todos lá, e eu fui para essa igreja e comecei a aprender um instrumento. Bom, o tempo se passou, depois eu comecei a olhar na vida de alguns pregadores que eu via em alguns congressos,
trazerem ministrações, pregadores de São Paulo, e a gente lá no interior do Rio de Janeiro tinha um contato com pregadores assim, pregadores que falavam bem, corretamente, e eu sempre tive um problema porque não gostava de estudar, tirava notas muito baixas, notas vermelhas, péssimo em português. E eu vejo o reflexo disso na minha vida ainda hoje. Então, por meio hoje da leitura, eu tento me esforçar, mas lá atrás eu não gostava de estudar e isso resultou lá na frente e tinha muita dificuldade na fala, falava errado. Até os meus, sei lá, os meus 13, 14 anos, 13 anos, eu falava três e não três, três. Minha mãe dizia para mim, ó, quero que você vá lá na padaria e compra 3 pães. Ah, tá, mas vou comprar 3 pães. Não é 3, é 3 pães. Então, falava errado mesmo, não era a língua que era presa. Não é presa, mas falava errado, conjugava verbos errado. E assim, na minha juventude eu via dificuldade. Eu falei assim, eu preciso mudar isso. E eu sei que o caminho para a mudança, ele pode surgir por meio da leitura, por meio do conhecimento, por meio da educação. Ainda na juventude, eu tive a oportunidade, junto com um primo meu, de liderarmos jovens. Então eu via muitos jovens, a gente liderava aí aproximadamente 50 jovens numa congregação, uma congregação que tinha 80% dos membros eram jovens. E eu via a necessidade de crescer, de me portar, de falar, de ensinar. Aí eu comecei a estudar, comecei a buscar literaturas, comecei a ir em algumas bibliotecas para tentar conhecer e aprender mais um pouco. Eu lembro que tinha uma livraria e meu pai tinha conta nessa livraria, uma livraria cristã, no centro da cidade onde eu morava, e eu comprava muita coisa no nome do meu pai. Às vezes eu pagava lá 300 e poucos reais. Isso há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás. Eu pagava por mês 300 e pouco. Por mês, por quê? Comprava bíblias, livros, DVDs de pregação, e eu me amarrei por esse mundo mesmo, eu fiquei amarrado por isso, me empolguei demais em conhecer a palavra de Deus e me capacitar. Depois desse tempo, conheci a minha esposa, ainda liderando jovens, Tamires Scarpe, e começamos a namorar, e ela me incentivou muito a estudar, a melhorar a minha fala, a entonação e tal. E assim, isso é importante, porque o casamento, ele é importante para o ser humano no sentido de, se você tem um foco, um objetivo, case com a pessoa que tenha também esse foco, ou então respeite você e vai impulsionar esse seu chamado. Eu creio que a Tamires me ajudou bastante nesse sentido. Nunca brigou quando eu cheguei com um livro em casa, nunca reclamou quando eu deixei de comprar uma coisa importante para casa e investir em livros, nunca. E graças a Deus, sou muito grato à vida da minha esposa, que hoje, graças a Deus, se eu tenho o que eu tenho no sentido intelectual, no sentido físico também, graças a ela. Não somente no casamento ela me apoiou, mas quando eu recebi o convite de sair do Rio, abandonar tudo, empresa, abandonar casa, ela também veio comigo e tem me auxiliado aqui na cidade de São Paulo. Bom, cresci no meio dos jovens, liderando jovens, aprendendo com os jovens. Aí surgiu a oportunidade de eu estudar teologia. Quem me incentivou a estudar teologia? Em primeiro lugar, eu fiz curso com o pastor Elias Torralbo, foi em 2015, sim, há aproximadamente 10 anos atrás. Eu estudei com ele em cidades diferentes, ele em Paraíba do Sul e eu em Três Rios, ia para lá toda segunda-feira para estudar com ele. E comecei a despertar o desejo por teologia e tal. Depois eu ingressei em um bacharel em teologia. Eu lembro que esse bacharel, ele era feito em aproximadamente 3 anos. Foi uma convalidação, né, que eu fiz. E essa pessoa que me incentivou a fazer teologia também foi uma mulher. Mulheres podem ser teólogas.
Então, uma teóloga, eu lembro até hoje, é a dona Persida Couto. Ela me deu aula de escola bíblica dominical quando eu era pequeno. E lá na frente ela me incentivou a fazer teologia também. Eu tinha cursado, não tinha terminado lá com o pastor Elias, mas ia descobrir esse mundo teológico. Mas com ela falou, você precisa fazer teologia, você tem um chamado, você tem uma vocação, faça teologia, faça o bacharel. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos com você, então faça. E fiz. E não é que deu certo? Porque quando eu fui convidado pelo pastor Elias para vir para São Paulo, eu precisava ter uma teologia. Eu fui trabalhar em uma faculdade de teologia. Tinha que ter, no mínimo, uma capacitação. Então vim para São Paulo, mas antes de vir para São Paulo, fui lá, me capacitei, fiz a convalidação. Ela me ajudou e muito e continua a me ajudar e muito. Inclusive, se você estiver vendo aí, Tia P, um grande abraço para você. Lá em Três Rios, se você é de Três Rios, me segue aqui, encontre a Tia P, ache a Tia P. Ela está perto da antiga Unimed, Ela tem uma sala de teologia lá. Então procure a ela, faça teologia, se capacite, conheça mais a Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer com você daqui a 10 anos, se você começar a se capacitar agora. Desperte o dom de Deus que há em ti, como disse Paulo a Timóteo. Então eu fiz a teologia, me capacitei, lendo muitos livros também, muitas indicações. Depois disso, tive o convite de vir para São Paulo. Em São Paulo, fiz pós-graduação voltada mais para a área de gestão de bibliotecas, trabalhei na FAESP por um tempo, aprendi muito na FAESP trabalhando com teologia e depois eu decidi fazer uma pós-graduação. Fiz pós-graduação em teologia bíblica e fui me capacitando. Então assim, quando ou como surgiu o desejo de estudar teologia? O desejo surgiu no caminho por meio de pregações. Quando eu olhava um pregador, o pregador estava lá expondo um texto e eu achava isso lindo, belo e desejava ser igual. Eu quero ser como esse pregador, eu quero falar como esse pregador, eu quero ensinar como esse pregador. Então foram pessoas que passaram na minha frente que despertaram esse desejo de me capacitar. Quando eles citavam um livro, eu sempre fazia questão de anotar e buscar esse livro e crescer. Tive minhas primeiras oportunidades para pregar e para lecionar. Para pregar, eu lembro, a minha primeira vez que eu preguei em Jeremias 1, chamado de Jeremias. Jeremias foi chamado para quê? Então, foi uma pergunta que eu fiz e fiz uma conexão para os nossos dias. Então, eu lembro até hoje da minha primeira vez pregando, dando aula. E assim, com muitos erros, muitos fracassos, muitas dificuldades, mas Deus foi conduzindo a minha jornada. Então, assim, Deus pode fazer com você também. Deus pode te capacitar. É só você se enganjar nesse processo. Existe um texto que está em Isaías que fala a respeito de ampliar o local da sua tenda. Né? Deus fala, amplie o local da sua tenda, o local de sua tenda. Ele não fala para ampliar a tenda. O que significa isso? Deus está falando sobre a capacidade que você tem que carregar, no sentido de amplie o local da sua tenda. O que adianta eu ter uma tenda de 1.000 metros, mas um local para essa tenda de 50 metros? Vai adiantar alguma coisa? Não. É melhor eu ter um local de 1.000 metros e uma tendinha de 50 que eu posso ampliar essa tenda, do que ao contrário. Então Deus está falando, se capacite para a hora certa, porque quando Deus te chamar, você vai poder dizer, eis-me aqui porque eu estarei ou eu vou estar preparado. Então assim, eu despertei a teologia, eu despertei a minha vocação por meio de pessoas que pregavam, que ensinavam, fazia cursos online e fui caminhando.
Há pouco tempo, conforme prometido, eu ingressei na pós-graduação lá na FAESP e aqui está o meu certificado. Espero que você se alegre comigo, porque isso para mim é muito bom. Porque um professor, um crente, minimamente um crente, ele precisa se capacitar. Ele precisa crescer em graça e em conhecimento. Então eu fiz a minha teologia bíblica, uma pós-graduação, lato sensu, 360 horas. Depois dessa capacitação aqui, eu tive a oportunidade, já no começo do ano de 2025, de lecionar no bacharel em teologia da FAESP. Então hoje eu dou aula de panorama do Novo Testamento aos sábados e panorama do Antigo Testamento nas quartas-feiras. Então assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Mas se a gente se capacitar, nos prepararmos agora, Deus vai abrir os locais e Ele vai preparar as oportunidades. Eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma. Hoje, além disso também, do estudo, eu sou um leitor voraz. Eu gosto de ler. Não fico um dia sem ler alguma coisa. Não fico um dia sem ler pelo menos um parágrafo. Então, tenho os meus livros aqui, tenho no Kindle também. Eu gosto disso aqui, minha vida é isso aqui. Então, eu invisto mais tempo para ficar nesse local, nesse ambiente aqui de estudo do que em qualquer outra coisa. Então, eu tenho mais alegria em comprar um livro do que investir em um veículo para andar, em outra coisa, uma roupa nova. Então, essa é minha vida, minha mente foi moldada para isso. Então, graças a Deus, nesse percurso onde eu saí do ponto A, estou no ponto B, no sentido de aqui, sem capacidade nenhuma, falando errado, e tendo muitas dificuldades de pensar, de raciocinar, de colocar em forma verbal os meus pensamentos, até chegar nesse nível aqui, no sentido de avançar um pouco mais. Eu olho para trás, há 10 anos atrás, como eu falava, como eu me expressava. Eu vejo vídeos aqui lá atrás, quando eu comecei. Eu estou aqui no YouTube desde 2016, 2017, colocando vídeos aqui. Então eu vejo o meu progresso, as pessoas veem o meu progresso. E as pessoas falam comigo, você está progredindo. Então, assim, imagina daqui 10 anos, se eu não parar e continuar nesse caminho. Quem vai te segurar se você não parar e continuar nesse caminho de conhecimento daqui 10 anos? Espero que a minha vida possa inspirar você. Espero que essa trajetória, essa jornada minha possa inspirar você a começar a estudar. Se você é um crente, não tem um curso de teologia, você está perdendo muito em conhecer Deus profundamente. Porque teologia não é para ser pastor, gente. Teologia não é para ser missionário. Talvez o seu maior campo missionário é na sua empresa e você ama fazer isso. Você trabalha hoje talvez com engenharia, arquitetura, design e tantas outras coisas. E talvez esse é o seu maior campo de atividade e você não quer sair disso porque você ama fazer isso, atender clientes, conversar com pessoas, mas você pode se aprofundar no conhecimento de Deus. Imagina só, olha como você vai ser um funcionário muito melhor tendo um conhecimento sobre Deus. Então a teologia te ajuda nesse sentido. Então, se engaje nessa jornada. Entre, se aprofunde, porque Deus tem muito a revelar para a sua vida, a revelar para o seu ministério, a fazer por você. Deus tem muito para fazer na sua vida, mas você precisa se capacitar. Essa é a minha jornada, basicamente falando. Espero ter contribuído com você. Se você está até aqui, deixe o seu joinha, o seu comentário. Fiquei até aqui. Manifeste-se aí. E espero que esse meu exemplo, minha vida, possa ter inspirado você para que você possa progredir no conhecimento de Deus cada vez mais. Um grande abraço. Não deixe de se inscrever e continuar no canal, porque tem mais vídeos para edificar sua fé.